Pronto. Pronto? Pronto, doutor Paulo. Bem, boa noite a todos, o pessoal que conseguiu chegar aqui, né? Então, vamos iniciar mais uma troca de experiência no tutorial digital sobre psoríase. Obrigado, principalmente, a Novartis pelo apoio e a Autoimune pela iniciativa da elaboração do tutorial. Bem, considerando o fato que esses processos imunológicos na psoríase, eles são normalmente de compreensão difícil, eu tentei fazer uma abordagem assim prática e que tentasse colocar os diferentes atores que participam do processo imunológico isoladamente no começo, e depois eu tento agrupar isso aí para desenvolver uma compreensão maior desses eventos imunológicos que envolvem a fisiopatologia da psoríase, principalmente a questão imunológica, que todo mundo tem dificuldade. Quer dizer, eu faço parte disso, que é uma das coisas que eu mais leio, porque é difícil da gente entender, e além do mais está em constante evolução. Então, imunologia básica da psoríase. Aqui os meus conflitos de interesse. Psoríase é uma doença, todo mundo sabe, sistêmica, de base genética, imunomediada, inflamatória. A prevalência varia de 2% a 3% da população mundial, muito pouco na Ásia, muito mais frequente no mundo ocidental. E acrescentei essa influência das disfunções metabólicas originadas na dieta, porque atualmente uma das maiores comorbidades da psoríase é justamente a obesidade. Afeta negativamente a qualidade de vida, como todo mundo sabe, o DLQI cai muito. Os pacientes com psoríase eles têm uma redução média de 6 anos na expectativa de vida, e os pacientes com psoríase grave ele tem o dobro da taxa de mortalidade comparado com a população geral. Isso se explica principalmente pelas comorbidades, principalmente as comorbidades de natureza cardiovascular, que são extremamente frequentes nos pacientes com psoríase. Então, basicamente, o que é imunologia? É definida como o estudo do sistema imunológico dos organismos vivos. Isso aí é uma introdução rápida. A resposta imunológica é o que seria? Seria a defesa do corpo contra os organismos ou moléculas estranhas não próprias, que são os antígenos. Pode ser bactérias, vírus, fungos, tecidos transplantados, etc. E quais são os componentes celulares que são importantes na imunologia? Então, aí você tem a célula-tronco, que é uma célula multipotente, que é o hemocitoblasto. O eritrócito, que não interessa muito no estudo da imunologia. Tem as plaquetas e os fatores de coagulação, e agora começa a interessar, que são os basófilos, neutrófilos e eosinófilos, que eles vão ser importantes na alergia, principalmente na fagocitose. E a produção de anticorpos e citocinas, que é pelos linfócitos B e T, principalmente o linfócito T, que é o que a gente vai estudar mais. Então, no final da década de 90, houve um debate grande sobre se defeitos no queratinócitos eles causavam a proliferação, desencadeando a resposta imune, ou se a hiperproliferação era um fenômeno desencadeado pela ativação imunológica. Aí, em 1995, foi feito um estudo que mostrou que, quando você fazia uma apoptose, quando você matava as células T seletivamente, aí você tinha uma regressão das placas psoriásicas sem afetar os queratinócitos. Então, isso mostra o quê? Que o que é mais importante é o sistema imunológico, principalmente as células T. E os queratinócitos eles são muito mais alvo do que arma. Então, continuando, então vamos falar um pouquinho sobre os queratinócitos. Os queratinócitos, eu vou falar isoladamente, como eu falei no começo, porque a gente tem que falar sobre o papel de cada um para depois colocar no palco, todos ao mesmo tempo. Então, os queratinócitos são os principais componentes da epiderme. O turnover geral dos queratinócitos, ele tem
seria de 50 dias. Na psoríase, eles têm um turnover de 5 dias. Eles são a maior fonte de citocinas inibidoras que mantém o equilíbrio cutâneo na ausência de estímulos imunológicos. Eles têm receptores para a maioria das citocinas que são relacionadas com a psoríase, principalmente interleucina 17 e TNF-alfa. E são, na realidade, a principal estrutura do microambiente da psoríase. A placa da psoríase é formada de queratinócitos, que são agrupados, a cada 5 dias você tem uma nova camada de queratinócitos. Isso é que causa, basicamente, a lesão da psoríase. E como é que isso, o que é que influencia também? Tem um padrão genético. Tem pessoas que o padrão genético de reparo de uma lesão de queratinócitos, um trauma físico, um trauma químico, um trauma biológico, ele é incompleto. Então, se acredita que esse reparo incompleto dos queratinócitos influencia muito a gênese da psoríase. Existe também uma troca de mediadores entre os neutrófilos e os queratinócitos nos eventos iniciais da psoríase, que isso aí é que vai desencadear o início dos eventos que levam à formação da placa psoriásica. Então, outra célula que é muito importante são os fagócitos. Os fagócitos, de uma maneira geral, eles possuem receptores que reconhecem os PAMPs, os padrões moleculares associados a patógenos na superfície celular, e depois que ele reconhece, eles fazem a fagocitose. Desses macrófagos, a gente vai se fixar nas células dendríticas, que são macrófagos especializados na epiderme. Então, o que são as células dendríticas? Elas são células apresentadoras de antígenos. Elas são diferenciadas principalmente a partir de monócitos. Elas são especializadas na captura e apresentação de antígenos para os linfócitos. E são, na realidade, a ponte entre a reação imune inata e a adquirida. Elas residem em tecidos periféricos, principalmente as células de Langerhans na pele, e elas migram para os tecidos, os linfonodos regionais, para o processamento e apresentação de antígenos. Elas têm 3 tipos principais, são as células de Langerhans, as células plasmocitoides e as células mieloides. Elas estão extremamente aumentadas nas placas de psoríase. Então, quais são as outras células que entram? Os macrófagos. Eles têm uma filtração de macrófagos grande na junção dermo-epidérmica, que é característica da psoríase. Os mastócitos também estão muito elevados. Agora, você não vê, normalmente, o mastócito ele inteiro. Eles são chamados de ghost cells, ou células fantasmas, porque o que acontece é que, na reação inflamatória, eles degranulam, liberam citocinas, e você vê somente basicamente o invólucro celular, e a célula já foi degranulada. Os neutrófilos são os mais numerosos leucócitos circulantes na psoríase, eles são encontrados em papilas dérmicas, abscesso imune, e eles são a maior fonte de interleucina A, a 17A. Então, o que é que interessa a gente? A resposta imune inata. Ela é a primeira linha de defesa do organismo, é uma resposta rápida, não depende de estímulo prévio, não se altera qualitativa ou quantitativamente após o contato e contempla um número grande, porém limitado, de estímulos imunógenos. É basicamente a resposta imune que a pessoa nasce. À medida que você vai se defrontando com algum antígeno, com bactérias, com vírus, essa resposta imune inata, ela municia a imunidade adquirida, a imunidade adaptativa, com as informações necessárias para que seja feito um processamento. Então, o que é o sistema imune inato? São justamente os neutrófilos, as células endoteliais, as hemácias. Isso tudo é importante no sistema imune inato. Então, primeiro, os monócitos e macrófagos, ele reconhece o antígeno nas células ativadas, produzem citocinas e quimiocinas. Isso aí vai levar ao neutrófilo até o lugar da infecção, porque isso vai sinalizar, e essas citocinas e quimiocinas auxiliam o neutrófilo a entrar no tecido inflamado. Isso é a primeira reação, é a reação que todo mundo consegue ter frente a um antígeno ou a uma agressão biológica ou química. Então, o que é que importa, assim, o que é importante disso aí?
papel das células T na psoríase, que a gente vai falar muito. Isso aqui é um experimento que foi feito em 2004, quando você pega ratos que foram geneticamente modificados para não reagir a um enxerto. Então, você tira uma pele, você faz um enxerto de pele humana não lesional de um paciente de psoríase. Essa pele não tinha lesão de psoríase, aí você enxerta no rato. Então, depois de 56 dias, é o que a gente vê. A gente vê a proliferação dessas papilas dérmicas, a gente vê um aumento na vascularização, a gente vê todo o sistema histológico da psoríase que se forma, e também o fenótipo que aparece aqui. Então, isso mostra que, na ausência de uma regulação das células T, as células T residentes, elas são capazes de iniciar o processo inflamatório da psoríase. Isso foi um dos trabalhos que levaram ao reconhecimento das células T e ao estudo da importância delas na gênese dos eventos imunológicos da psoríase. Então, aqui resumindo, a imunidade inata, ela é uma imunidade que ela leva horas, ou às vezes até minutos, e ela vai propiciar, ela vai mandar as informações para os linfócitos B e linfócitos T. O linfócito B não tem muito interesse para a gente, porque eles têm muito mais interesse, por exemplo, no lúpus eritematoso, que eles formam muito anticorpo. O que importa mais para a psoríase são as células T, que são as células efetoras que produzem citocinas. Na psoríase, tem poucos relatos de estudo no linfócito B, particularmente das células B reguladoras. Isso é em parte porque tem poucas células B na placa de psoríase. Mas quando você faz uma depressão dessas células B, tem algumas doenças que você é obrigado a fazer uma depressão de célula B. E nessas pessoas pode aparecer as lesões de psoríase depois que você depleta a célula B. Então, ela mostra que elas têm um papel regulador na psoríase. A imunidade adaptativa tem uma resposta imune mais lenta, porém mais seletiva e potente. Especialmente no primeiro contato, ela necessita dos estímulos provenientes da imunidade inata, ou seja, o que eu falei, são as informações da imunidade inata para iniciar a ativação dos componentes dela. É específica, tem uma resposta individualizada e ela forma memória. Então, quais são os componentes da imunidade adaptativa? Ela é uma imunidade mais rica, ela tem células apresentadoras de antígeno, tem as células dendríticas que eu já falei, macrófagos, os linfócitos B, e principalmente e tem os linfócitos que a gente chama naive, que à medida que você tem uma reação inflamatória, que você tem uma apresentação de antígeno, eles se diferenciam em células T helper, em células T citotóxicas, e algumas fabricam citocinas e outras evoluem para células B. As células B são mais importantes, como eu falei, no lúpus, e o que importa para a gente são justamente essas células aqui, as células T citotóxicas e as que elas vão fazer citocinas que vão destruir antígenos ou propiciar uma reação inflamatória. E componentes humorais, que são os anticorpos, que é mais importante no lúpus, e os mediadores inflamatórios, como citocinas e quimiocinas, que são mais importantes na psoríase. Então, as citocinas são pequenas proteínas que elas atuam na comunicação celular, de célula para célula, elas são fabricadas e elas levam mensagens de uma célula que atuam em células que têm um padrão genético, assim, que responde àquela citocina e inicia um evento imunológico. Elas têm papel semelhante a hormônios, atuam localmente como à distância, ela tem uma vida média curta. A maioria das citocinas não são produzidas continuamente, mas elas são sintetizadas após estímulo e desempenham um papel importante, tanto na imunidade inata como na imunidade adaptativa. Então, uma das citocinas mais importantes atualmente na psoríase é a IL-17A, porque ela atua numa infinidade de alvos. Cada dia que se passa, se descobre um alvo a mais da interleucina 17A. Então, por exemplo, os macrófagos, elas vão provocar inflamação, dano cartilaginoso. Na célula endotelial, ela pode influenciar em trombose. No fibroblasto, na inflamação. Nos osteoblastos e nos osteoclastos, é a erosão óssea e participam da artrite psoriásica. E nos condrócitos, a mesma coisa, dano cartilaginoso, artrite psoriásica. E nos queratinócitos, elas propiciam a hiperproliferação e a placa de psoríase.
E aqui, para todo mundo ver aqui como é importante. Então, a partir de alguns estímulos, de queratinócitos, de fibroblastos, fabricando TNF-alfa, interferon gama, TNF-alfa das células K, das células NK, são células natural killer, aí elas atuam aqui nas células mieloides, plasmócitas mieloides, e essas células, sob a ação da IL-23, elas vão diferenciar em células T17 e células T22, e principalmente em neutrófilos e mastófilos. Aí elas fabricam a interleucina 17, interleucina 17. E a partir daí você tem ação até em melanócitos, e elas vão fabricar a interleucina 17, ela vai mediar todas essas quimiocinas inflamatórias. Então, ela tem expressão muito aumentada na pele lesionada, nas áreas não envolvidas também, claro, na secreção lacrimal, e principalmente ela é responsável pela que a gente chama do efeito à distância. Você tem uma placa de psoríase que ela tem ação naquele lugar e ela é levada pela circulação em outros lugares e vai ativar células T residentes, que é aquele experimento que foi feito com o rato. Estimula a produção de autoantígenos, tem um efeito em sinergia com IL-22 e TNF-alfa. E a supressão dos efeitos da interleucina 17 é eficaz em cerca de 80% dos pacientes. Então, aqui é uma coisa muito interessante do sistema imunológico, que é a questão de yin yang. Ele tem uma área que a gente chama de homeostase, que vocês veem que é muito estreita. E se você tem uma diminuição na atividade dessas citocinas, aí você vai ter o quê? A doença inflamatória intestinal, isso para o lado de cá. O prejuízo na cicatrização das feridas, infecções mucocutâneas. E se você tem um aumento na atividade, você pode ter progressão tumoral, doenças alérgicas, artrite, osteite e a psoríase, considerando que há um aumento de atividade tanto da interleucina 17 como da interleucina 22. Então, isso é o que a gente chama de yin-yang. As interleucinas, ela têm utilidade quando elas têm o que a gente chama da homeostase, quando elas estão equilibradas. Quando os estímulos para que elas progridam, para que elas se aumentem, eles são contrabalançados pelos estímulos para que ela diminua. Quando você tem isso aí, você tem uma homeostase. Quando você tem falta de supressão, elas aumentam. Quando você tem aumento na supressão, elas diminuem. De qualquer maneira, elas vão provocar efeitos que não são que são relacionados com doenças. Então, quais são as citocinas que são interessantes? A TNF-alfa, produzida por células como macrófagos, queratinócitos, as células TH1, TH17, TH22, as células dendríticas. Nas placas de psoríase, elas têm um nível elevado, e a correlação do TNF-alfa com o grau de severidade. Todo mundo sabe que tem tratamento que tem o anti-TNF, que é muito usado em psoríase. Ele tem múltiplas funções, apresentação de antígeno, expressão de interleucina 6, interleucina 8, facilita a produção de interleucina 23, e a IL-22. A IL-22 ela é pouco falada, porque ela é ativada pela IL-17 e ela tem efeitos em proliferação e diferenciação de células epiteliais. Ela é muito importante no processo de cicatrização. In vitro, ela aumenta a proliferação e diminui a diferenciação de queratinócitos. Qual é o problema da interleucina 22? Quando se foram feitas algumas substâncias que bloqueiam a interleucina 22, não houve uma melhora muito grande na psoríase quando essa interleucina 22 ela foi inibida, porque ela atua muito em conjunção com a interleucina 17. Então, quando você inibe a interleucina 17, você automaticamente inibe também os efeitos da interleucina 22. A interleucina 23 já é mais interessante, porque ela é produzida por células dendríticas de macrófagos, ativa as células T17, regula a expressão de TNF e tem níveis muito altos na lesão de psoríase. O interferon gama ele é produzido pelas células TH1, células dendríticas, células natural killer. Ele regula muitos genes com expressão em lesão de psoríase. A interferon gama, a importância dele é que ele participa dos eventos iniciais. Qual é o problema, por exemplo, quando você está tratando o paciente? Você faz um IL-17 que o paciente melhora. Quando você para o tratamento por algum motivo, depois de algum tempo,
as placas começam a reaparecer. Normalmente, elas começam a reaparecer no mesmo lugar por causa das células T residentes, que elas mantêm aquele padrão genético de inflamação. E quando alguém descobrir, quando já está se tentando descobrir um inibidor bom de interferon gama, aí você pode primeiro tratar a interleucina 17, quando você tem regressão das lesões, aí você usa alguma coisa que bloqueie esse aumento do interferon gama, aí você vai evitar que aquela psoríase recidive depois do tratamento. Então, por isso que antagonizar os efeitos do interferon não tem muito uma ação significativa, que ele só faz iniciar. Ele não tem ação na amplificação e na continuidade da lesão inflamatória. E o que é interessante é que o uso de interferon no tratamento de esclerose múltipla e hepatite pode causar psoríase paradoxal. Então, por que a interleucina 17 ela é importante em doenças imunomediadas? Porque elas são citocinas pró-inflamatórias, principalmente é de A até F. São produzidas por células T17, neutrófilos, mastócitos e natural killer. E são as células com maior número de receptores. Ela tanto é importante em doença cardiovascular, artrite, psoríase, na artrite psoriásica, ela tem correlação direta com dano estrutural e atividade, na espondilite, diabetes tipo 1 e na esclerose múltipla. Então, agora vamos tentar colocar tudo que eu falei num cenário, num palco da psoríase. Então, como é que tudo começa? A gente tem aqui os queratinócitos. Aí você está vendo um queratinócito faltando um pedaço e aqui outro queratinócito faltando um pedaço. Então, quando você tem um trauma, uma infecção, uma lesão do queratinócito, pode ser química, física, biológica, viral, bacteriana, então você tem uma lesão de queratinócito. A partir dessa lesão de queratinócito, você tem o self-DNA e o self-RNA. Então, tem uma coisa chamada LL37, que é uma quimiocina chamada catelicidina, que ela é abundante em lesões de psoríase e ela é muito escassa na dermatite atópica. A gente tem que fazer as correlações do que é que acontece. Como ela é abundante e ela é um peptídeo antibacteriano, o que é que ela faz? Ela inibe crescimento bacteriano, mas, ao mesmo tempo, ela é feita para apresentar antígenos para as células dendríticas plasmocitoides. Ela não consegue diferenciar, assim, algumas vezes, o RNA e o DNA de uma bactéria. Aí ela leva tudo para a célula dendrítica. Essa célula dendrítica, ela é ativada, aí ela fabrica interferon tipo 1, TNF-alfa, interleucina 6, interleucina B. E essa célula dendrítica, ela vai estimular as células dendríticas mieloides, que aí tem uma inflamação mediada por células T e ativação direta também de células T pela LL37, porque ela pode ativar diretamente as células dendríticas ou ela pode ir diretamente nas células mieloides dendríticas e ativar. Nessas células mieloides dendríticas, depois de ativadas, elas fabricam todas essas citocinas e elas diferenciam as células T naive, que são as células T não diferenciadas, em TH1, T17 e TH22. Elas começam a fabricar todas essas citocinas aqui, TNF-alfa, IL-6, 23, 12 e IL-20, e isso aí vai ter efeito direto no queratinócito. Aí, na hora que você tem esse efeito, os queratinócitos, sob efeito dessas citocinas, começam a fabricar os peptídeos IL-18, essas quimiocinas, TNF-alfa, e começam a ativar também neutrófilos e macrófagos. Isso é o processo de ativação. Depois da ativação, aí você tem essa continuidade. As células dendríticas mieloides, elas migram para os linfonodos, elas ativam as células T naive, que libera, como eu falei, TNF-alfa e essas interleucinas, e isso aí já tem uma participação do vascular. Essas células T elas também vão para o lumen vascular. A partir do momento que elas vão para o lumen vascular, esse processo imunológico que é localizado, ele já começa a ser disseminado. Então, elas migram também para a pele inflamada, ativam queratinócitos e liberam citocinas. E esses queratinócitos ativados produzem esses peptídeos antimicrobianos, ativando neutrófilos e macrófagos e causando mais inflamação. E tem agora a fase que a gente chama de amplificação. Essas células dendríticas mieloides constantemente ativadas, elas vão continuar fabricando citocinas que atuam nas células T, fabricam TH22 e diferenciam T17 e TH1.
Isso vai para o queratinócito, que fabrica também essas citocinas e volta para esses neutrófilos, atuam nas células mieloides. Isso vai fazendo o que a gente chama de loop. Depois que você tem esse loop, você tem uma autoativação disso aí tudinho, mantendo a reação inflamatória e iniciando os eventos que vão formar as placas de psoríase, principalmente as citocinas e o VEGF. O que é o VEGF? É o fator de crescimento vascular. Então, você tem o espessamento da pele, você tem a hiperproliferação de queratinócitos e a formação de vasos que vão nutrir esses queratinócitos espessados. E aí é onde entra aquela LL37, que ela é muito importante, estão falando muito, por isso que eu resolvi falar dela também, porque daqui a um tempo todo mundo vai falar dela. Então, ela tem efeitos biológicos aqui da catalicidina na psoríase e no lúpus. Na psoríase, você vê todos esses efeitos, induz a liberação de mediadores inflamatórios, induz migração, reduz a apoptose de queratinócitos, aumentando o tempo de vida deles, forma complexo com DNA, tudo isso aí é a LE37, que é a catalicidina. Também ela é importante no lúpus. E na hora que você pesquisa uma coisa, você acha outra. Está sendo pesquisada a catalicidina como tratamento também para o COVID. Por quê? Porque ela tem uma alta afinidade, uma afinidade muito grande pelas proteínas spike, que é a proteína S1, que está na superfície do COVID. E o que é que ela tem também? Ela, além de bloquear essa proteína que se liga nos ACE2, ela também tem uma afinidade pelo ACE2. Ela camufla o ACE2. Então, já tem pesquisa de LL37 que está na gênese da psoríase como tratamento de COVID. É aquela história do yin yang. Você usa, dependendo da ocasião, ela pode ser patogênica ou também pode atuar como tratamento de alguma coisa. Ela está sendo pesquisada para tratar a COVID. E ela é importante também, a gente sabe que a psoríase ela tem a questão do fenômeno de Koebner. Qualquer lesão que você tem no paciente com psoríase, depois de algum tempo vai formar uma nova lesão. E isso aí é basicamente favorecido tanto pela LL37, ação direta no macrófago, no queratinócito e também nas células dendríticas plasmacitoides. Aí vai estimular as células dendríticas que vão fabricar IL-23 e isso vai fazer hiperplasia epidérmica e a diferenciação aberrante e você tem a placa de psoríase. É isso que explica o fenômeno de Koebner na psoríase. E a psoríase, ela é autoimune ou ela é autoinflamatória? Aí, psoríase, imunologicamente, ela é caracterizada por um espectro de respostas. Aí entra de novo aquela questão do yin yang. Ela pode ser autoimune quando o equilíbrio nesses polos é que determina a apresentação clínica. Ela a psoríase em placas com respostas adaptativas autoimunes dominantes, enquanto a psoríase pustular ela é caracterizada por respostas autoimunes e autoinflamatórias. Aí, como é que a gente vê isso? Aí você tem a pele não envolvida. Aí você tem o início. A maior parte das pessoas, 90%, evolui nesse ramo aqui, para uma psoríase crônica, estável, na epiderme, com pouca participação, principalmente de neutrófilos. Mas, por algum motivo, em algumas pessoas, por algum estímulo bacteriano, algum estímulo imunológico, você pode ir para o outro polo, que é esse polo aqui, que é o polo da imunidade inata. Aí você tem uma quantidade grande de neutrófilos, uma quantidade maior de citocinas, aí você vai ter a psoríase a psoríase pustular, que é uma psoríase que é muito mais inflamatória. Bem, eu tentei ser o mais sintético possível. Obrigado pela atenção. E se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode agora discutir. Vou parar de compartilhar a tela. E se a gente pode discutir alguma coisa agora ou pode deixar para depois da aula de Lígia. O que é que vocês acham? Boa noite, gente. Nem tinha falado com vocês ainda. Estava aqui prestando atenção. Paulo, maravilhoso, como sempre. Né? É muito incrível esse mundo da imunologia da psoríase. Né? Eu acho que a paixão da gente por imunologia começa pela psoríase, né? Pois é, e eu tentei ser sintético, porque se você pegar cada citocina, você pode transformar cada citocina numa aula. Aí, se você cada citocina numa aula, ninguém vai. Então, o problema, acho que, de psoríase
é a gente juntar isso tudinho em algum raciocínio clínico, que aí é o que a gente tenta fazer. É juntar isso aí para ajudar no tratamento. Se você entende de imunologia, você entende automaticamente do tratamento. Exatamente. E aí você fica pensando, eu fiquei em todos os slides pensando na dermatite atópica, em todos, né? Mas aí é aquela história do yin yang. Psoríase tem muitas semelhanças com dermatite atópica. E, ao mesmo tempo, diferenças, que é aquela questão que eu acho interessantíssima da LL37. Como você tem uma abundância de LL37, você praticamente não tem infecção secundária em psoríase. Aí, quando você tem uma falta de catalicidina da LL37, você tem todas aquelas infecções secundárias na dermatite atópica. E também a diferença de citocina. Um é IL-1 e IL-4. A outra é IL-17 e IL-22. Então, até isso você vê. Dependendo da predominância de citocinas, você tem quadros clínicos quer dizer, parecidos, mas ao mesmo tempo opostos. Muito bom. Não sei se a gente fazer a discussão no fim. O que é que vocês acham? Cadê Maria? O meu é rapidinho. Estou aqui. Como vocês preferirem. Discussão no fim. Já liberei, você pode agora compartilhar a sua. Então, vou fazer a minha, não é isso? Então, bora lá. Bem, gente, boa noite. Para quem eu não falei com vocês, Thay, Gabi, Kel, Anice, Rob, boa noite a todos. Obrigada. A gente sabe que é um desafio, né? A gente está junto online, a gente estava comentando isso aqui diante de tantos eventos. Mas, enfim, a aula vai ficar gravada. Paulo falou a parte da imunologia. E eu vou convidar vocês para uma parte totalmente prática. Vou compartilhar minha tela aqui. Bem prática, eu coloquei uma coisa bem dia a dia mesmo. Vocês estão vendo minha tela? Sim, doutora Lígia. Estamos, só falta abrir, pronto. Joia, pronto. Então, assim, boa noite. Eu queria agradecer mais uma vez ao Instituto Autoimune e à Novartis pela oportunidade. Eu acho que é a concretização de um sonho mesmo meu e de Paulo e do Instituto, de estar compartilhando, de estar conversando aqui sobre psoríase com vocês e compartilhar a nossa paixão, né? Então, muito obrigada a todos. E esses são meus potenciais conflitos de interesse, né? Particularmente para essa aula, a gente tem um conflito de interesse com a Novartis, com a Autoimune. E eu vou convidar vocês para um debate bem prático, né? Vocês vão ver que tem poucas referências, eu peguei uma coisa bem do dia a dia mesmo. Eu e Paulo, a gente já sabia que a gente ia fazer essa casadinha do teórico com o prático, então eu peguei uma coisa bem ambulatória, bem prática, para a gente discutir aqui, bater um papinho rápido sobre o paciente com psoríase. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, antes de começar a falar sobre o nosso paciente, né, que vai ser um caso clínico, é o que é que vocês fazem, você, dermatologista, faz quando o seu paciente com psoríase tem uma queixa articular, né? Então, o que é que a gente faz? A gente tão acostumado, tão concentrado na pele, né? A gente sabe que a pele não é só a pele, Paulo acabou de falar isso, mas o que é que vocês fazem quando aquele paciente de vocês entra com uma queixa articular? Só um minutinho aqui, deixa eu ver. Sei o que é aqui. Com a queixa articular. Eu coloquei aqui um aquário, né, um fundo do mar com uns peixinhos perdidos. Então, assim, o paciente chegou com a queixa articular, eu me senti assim, eu melhorei um pouquinho com o convívio com os reumatos, né? Mas assim, poxa vida, o paciente reclamou, eu não faço a menor ideia, né, de articulação, de exame reumatológico, de exame do sistema músculo-esquelético, eu não faço a menor ideia, né? Então, eu acho que a artrite psoriásica é exatamente igual às outras artropatias. Eu estava no ambulatório hoje à tarde e chegou uma paciente que tinha, pelo meu pouco conhecimento reumatológico, uma artrite reumatoide exatamente igual. E eu chamei o reumato por telefone, claro, para discutir. Ele fez assim: Lígia, eu tenho a mesma dúvida, né? Se a artrite psoriásica se parece com outras artropatias, e eu me sinto perdida no meu aquário, sem saber o que fazer ainda assim. Às vezes eu acho que todos os meus pacientes com psoríase têm fibromialgia, né? Então, paciente com psoríase é aquele paciente poliqueixoso, muitos têm um perfil mais depressivo, muitos têm outras doenças, assim, então ele é muito cheio de dor. Eu acho, às vezes, que todos os meus pacientes com psoríase têm dor lombar ou fibromialgia,
né? Muitas vezes eu não tenho tempo de parar para examinar, para fazer um exame mesmo detalhado do sistema músculo-esquelético dos meus pacientes. Afinal de contas, né, meu ambulatório de dermato é lotado, todo mundo acha que dermato é só uma olhadinha e eu não consigo parar para examinar as articulações dos pacientes. Então, eu coloquei isso aqui porque é mais ou menos como eu me sinto ou como eu me sentia e a gente tem buscado melhorar um pouquinho ao longo da nossa experiência. Não estou conseguindo ler aqui o que eu coloquei, mas eu coloquei assim que o paciente com psoríase realmente é um paciente mais complexo, poliqueixoso, é um paciente com doença sistêmica, como o Paulo gosta bem de falar, e a gente viu agora. Então, é um paciente que eu não consigo me concentrar nas articulações de tão poliqueixoso e de tão complexo que ele é. Ou encaminho todos para o reumato. Na situação que eu me encontro, né, no SUS, no consultório é mais fácil, mas no SUS eu não tenho como encaminhar todo o meu paciente para o reumato. Não sei se com vocês é diferente, mas assim, o reumato praticamente é inacessível. No hospital que eu trabalho não tem reumato, tem ortopedista, e para mandar para o ortopedista é melhor ficar perdidinha no meu aquário mesmo, né? E no outro hospital não tem acesso ao reumato. Os reumatos são sempre muito lotados, eles têm uma série de outras doenças para tratar e não sobra nenhum tempinho para discutir o caso com a gente, para a gente encaminhar, ter uma porta aberta para o nosso paciente com psoríase. Então, é mais ou menos assim que eu me sinto ou que eu me sentia diante de um paciente com psoríase com uma queixa articular. Não sei vocês, depois a gente pode trocar a experiência. Né? Então, assim, eu também não me sinto obrigada a ser reumatologista, né? Eu sou dermatologista, né? A gente ainda abre aqui, já sabe que a psoríase é uma doença sistêmica, a gente sabe um pouco de doença metabólica, a gente está tentando entender imunologia com o Paulo, mas eu não sou obrigada a ser reumatologista. Então, paciente com queixa articular, eu achava que eu tinha que mandar todo mundo para o reumato, né? Eu ficava completamente perdida. Mas aí eu trago para vocês alguns dados, que vocês já tiveram acesso a esses dados, mas eu quero relembrar para vocês que a psoríase é uma doença sistêmica, né? Que a psoríase tem muitos dizem que é uma comorbidade, outros dizem que é a mesma doença, mas uma entidade chamada artrite psoriásica, que é uma doença inflamatória crônica frequentemente associada à psoríase. Então, se nossa população brasileira tem 1,3% de psoríase, 1/3 dessa população tem artrite psoriásica. Então, é muita gente. Né? Então, é muita gente com psoríase e é muita gente com artrite psoriásica. E a gente fica sabendo que a metade desses pacientes com artrite psoriásica permanecem sem diagnóstico e, portanto, sem tratamento. Né? Até aí tudo bem, então a gente já sabe que 30% dos pacientes, isso é mundialmente, eu já tentei fazer essa estatística nos meus pacientes, eu cheguei mais ou menos a esse número, né, a 33%. Quando eu fui convivendo com os reumatos, que eu fui abrindo meus olhos para a artrite, eu até pensei que eu tinha mais pacientes ainda com artrite psoriásica, mas eu acho que é mais ou menos esse número, não sei se Paulo tem outra experiência, e a metade deles a gente esquecia, né? Toda aula eu falo isso para vocês, mas hoje eu atendi aquela minha paciente Geisa, que falou para mim, doutora, você nunca me perguntou se eu tinha dor nas minhas articulações, e ela tem uma artrite psoriásica, é minha paciente há muito tempo, e eu não tinha dado importância à queixa articular dela. Então, muitos desses pacientes permanecem sem diagnóstico, permanecem sem tratamento, e eles podem ter sequelas, e eles podem ter a qualidade de vida ainda pior, porque eles convivem com dor crônica. E eu trago para vocês mais um dado que eu sempre mostro em todas as aulas, é que esses pacientes vão chegar para a gente. Né? 85% dos pacientes que têm artrite psoriásica vão iniciar o seu quadro articular com um quadro dermatológico. Então, a grande maioria desses pacientes vão chegar para a gente. Eles chegam até o dermato, o nome da doença é psoríase, né? Os pacientes chegam para o dermato para se consultar. 85% com lesões de pele, 1/3 deles vão ter artrite psoriásica ao longo da vida. Apenas a minoria é que começa a doença com quadro articular, e é aí onde é um grande desafio, um quadro articular sem doença de pele, aí a gente realmente deixa para o reumato solucionar esse problema. Então, a gente fica meio perdido no fundo do mar, né? E eu convido vocês a dar um mergulho realmente na artrite psoriásica, mesmo a gente sendo dermato. Não sei se tem reumato aqui, mas é uma dermatologista que vai falar um pouco sobre a artrite psoriásica. Eu não sou reumato, eu vou apenas compartilhar com vocês umas coisas que a gente tem lido ao longo dessa
dessa caminhada, desse mergulho na psoríase, que a gente tem aprendido com nossos colegas, que são muito generosos, eu acho que a gente convive muito com eles e aprende muito com eles, principalmente a parte prática, que é o que a gente vai discutir aqui. E eu trago para vocês meu caso clínico de hoje, que é um homem de 38 anos, ele é vendedor, ele é daqui de Recife, né? Um homem que, o que me chama atenção, geralmente quando o paciente entra no ambulatório, né? Nossa doença, né? A dermatologia é uma coisa muito visual, a gente já passa a vista e a gente já sabe mais ou menos o que o paciente tem. Você, quando olha para o paciente, você já sabe mais ou menos se ele tem uma psoríase grave ou não, né? Mas a gente, antes de examinar, a gente já faz esse juízo de valor. Então, era um homem que chegou em 2017, né, para mim, com 38 anos, um paciente bastante ativo, jovem, que eu olhei aparentemente assim, eu não vi muita lesão de pele, mas eu percebi que ele entrou diferente no consultório. Esse paciente parecia doente realmente, né? A história dele, né? Eu atendi ele em julho de 2017 no Hospital Otávio de Freitas, tá? É um paciente nosso do Otávio, talvez tu reconheça algumas fotos aqui. Essa foto inicial não é a foto do paciente, né? Só representativa. Ele contava uma história que tinha psoríase há 5 anos, mas que nunca incomodou e ele nunca tinha feito tratamento específico. Né? Eles conversam entre si, esses pacientes, eles trocam ideia, mas ele nunca tinha feito tratamento específico, ele usava apenas hidratante, né? E ele convivia naturalmente com a psoríase dele. Há um ano, esse paciente referia que as lesões começaram a doer. E isso começou a ter um impacto negativo muito importante na qualidade de vida dele. Ele dizia que as lesões doíam. Era um paciente totalmente rígido, né? Magro, não tinha antecedente patológico prévio relevante. E aí a gente segue examinando. Como eu falei para vocês, esse paciente tinha uma face de dor desde o começo. O que eu percebo na minha prática, eu não sei na de vocês, a gente pode comentar isso depois também, é que os pacientes com psoríase, eles são relativamente acostumados com o quadro cutâneo deles. Eu não percebo isso em urticária, por exemplo, mas em psoríase eu percebo eles, tá ok, eu vim aqui tratar minha psoríase, mas eu estou convivendo com ela e tá tudo ok. Alguns pacientes, eles me chamam a atenção, muitas vezes por dor. Eu aprendi isso com o reumato também, que quando você abre a porta, quando você recebe o paciente, dá uma olhada na face dele de dor, né? O reumato, às vezes, eu conversando com um reumato que eu conheci na Bahia, ele disse que quando o paciente abre a porta, ele já sabe se é uma fibromialgia, uma artrite reumatoide, uma espondilite ou uma artrite psoriásica, né? Pela faces de dor. Então, prestem atenção, paciente de vocês, quando eles entrarem realmente com essa coisa da dor, especialmente um paciente jovem e rígido como esse, né? Quando é um paciente mais inflamado, aí a gente pode questionar. Então, prestem atenção. Era um paciente que tinha um estado geral regular, bom para regular, tinha sinais vitais normais, e tinha as seguintes lesões no exame dermatológico. Era um exame, dermatológico relativamente pobre, né, porque a gente está acostumado com psoríase. Então, eram lesões, placas eritematosas, com pouca escama. Às vezes o paciente fala que não está tratando, mas às vezes ele coloca corticoide, né, em cima, e as lesões melhoram um pouquinho. Ele tinha só essas lesões aqui mesmo, nas pernas e nos joelhos, e tinha uma fissura no interglúteo. Eu vou falar um pouquinho mais disso para vocês, mas eu sempre pergunto para o paciente se ele tem lesões em áreas escondidas, principalmente quando é homem. Ele tem vergonha de falar que tem lesão genital, que tem lesão invertida, lesão inguinal, e essa bendita dessa fissurinha no sulco interglúteo, que caracteriza uma psoríase invertida e que passa batido, e que às vezes é só isso que a gente precisa para fechar um diagnóstico de artrite psoriásica, já que a lesão de psoríase pesa bastante quando o diagnóstico da artrite é para ser psoriásica, como a gente vai ver mais adiante. Então, o paciente com poucas lesões, né, diante disso, a gente chega aos números, né, os números dos instrumentos de avaliação de gravidade, né, do peso da gravidade do paciente. Então, um paciente que pontua 5,6 para o PASE, é um paciente que tem 6% de superfície corpórea acometida, e é um paciente que tem um DLQ intermediário. Então, diante disso, e lembrando da regra de Finlay de 2005, que é a regra dos 10, que os pacientes que pontuam acima de 10 são pacientes com psoríase grave, né? O nosso paciente em questão, ele não pontuou 10. Ele pontuou 5,6, tá? Ou PASE, ou DLQI, ou BSA acima de 10. O nosso não tem nenhum acima de 10.
Diante disso, a gente conclui que o nosso paciente tem uma psoríase moderada. Né? Uma psoríase moderada não é uma psoríase grave, que, na minha opinião, é a psoríase mais complicada de tratar. Porque quando é um paciente com psoríase grave, a gente parte direto para o tratamento sistêmico, está tudo certo. Mas o paciente com psoríase leve, psoríase moderada, ele dá um pouco mais de trabalho, porque a gente vai ter que voltar para aquela coisa da mudança do estilo de vida, para o tratamento tópico, para a adesão ao tratamento. É um paciente um pouco mais complicado, certo? Mas quando o paciente tem uma psoríase leve, quando ele tem uma psoríase moderada, eu faço um exercício de considerar algumas coisas para poder decidir o tratamento. Como é que está a qualidade de vida do meu paciente? Né? Como é que está a relação dele com a doença dermatológica? E eu vou estender um pouquinho além. Como é que está a qualidade de vida do meu paciente quando ele reclama de dor? Né? Ele está com qualidade de vida boa, está com qualidade de vida ruim, às vezes além do DLQI, eu converso com ele um pouquinho mais. Eu escutei ontem o paciente falando assim, eu não aguento mais, né? Ele não pontuou muito, mas ele disse, eu estou cansado. Se você for falar que eu tenho que usar aquele creme tópico de novo, eu vou embora e vou desistir, né? Então, a gente tem que considerar isso aí diante de um paciente com psoríase leve, um paciente cansado, né? Outra coisa que a gente tem que considerar sempre, mesmo que o paciente tenha doença leve ou moderada, é o acometimento das chamadas áreas especiais. Né? As áreas especiais, elas têm mais relação com doença sistêmica, elas têm mais relação com artrite psoriásica, e essas áreas especiais, elas não ganham muito ponto quando a gente vai considerar a pontuação da psoríase. Quando a gente vai atribuir um score de gravidade, a gente não pontua muito, porque as unhas, por exemplo, é uma área pequenininha do corpo, então ela não pontua. E quais seriam essas áreas especiais? Psoríase ungueal, psoríase invertida, psoríase do couro cabeludo, psoríase das genitálias, psoríase da face, são as chamadas áreas especiais que não pontuam muito, que tem a ver com doença sistêmica. E outra coisa que eu peço muito, que eu avalio muito, que eu questiono muito, é se esse paciente tem um quadro articular associado. Né? E esse quadro articular associado tem muita relação com áreas especiais. Vocês viram no exame anterior do nosso paciente que ele tinha uma área especial acometida, que é a bendita fissurinha do interglúteo, que caracteriza uma psoríase invertida. Né? Por que tanta atenção para as áreas especiais? Porque, como eu falei para vocês, são pacientes que têm maior risco para artrite psoriásica. Essas áreas especiais que mais têm a ver com o risco da artrite psoriásica são, claro, a psoríase ungueal, que a gente está careca de saber que a psoríase ungueal tem a ver com a artrite psoriásica. Né? A psoríase do couro cabeludo, e 80%... Acho que tem alguém com o telefone ligado. Tem alguém com... Eu falar isso com ela, que ela está aqui, ela já é queridona. Ô, Fê, obrigado, viu? Opa, Ju. Então, assim, não esquecer também da psoríase do couro cabeludo. Opa, Maria, liga aí. Vê se tu consegue, Marys. Boa. Então, assim, não esquecer que 80% dos nossos pacientes têm artrite de psoríase de couro cabeludo. E a psoríase do couro cabeludo aumenta em quase 4 vezes a chance do nosso paciente com psoríase ter artrite psoriásica. Não esqueçam disso. E a psoríase invertida, que também aumenta o risco de ter artrite psoriásica. E eu acredito, não sou eu, mas eu acho que outros autores, outros colegas também acreditam, que muitos desses pacientes que chegam para o reumato com a queixa articular prévia, que começam o quadro com a doença articular, eles podem ter uma doença invertida escondida, né? Principalmente quando é a bendita fissurinha do interglúteo. Né? Então, eu pergunto sempre, quem atendeu comigo hoje, sabe que eu perguntei hoje várias vezes, tem aquela fissurinha no interglúteo? Essa fissurinha do interglúteo, que é uma coisa bem psoríase invertida mesmo, é bem diferente de candidíase, né? Se a gente for falar de áreas intertriginosas, regiões flexurais, regiões invertidas, a psoríase invertida é bem diferente de candidíase. Essa fissurinha do interglúteo tem uma relação com doença sistêmica e com artrite psoriásica, então não esqueçam de examinar o seu paciente, né? Porque é um fator de risco para a artrite. Né? A artrite psoriásica, ela tem 5 tipos, acho que escondi os numerozinhos aqui. Ela tem 5 tipos clássicos, bem documentados, bem descritos. Esses 5 tipos, eles são falados nos nossos livros e nos livros da reumatologia. Esses 5 tipos de artrite sempre caem em prova, né, dos nossos residentes. E a gente está careca de saber também que existem esses 5 tipos que são a psoríase monoarticular ou oligoarticular assimétrica, que é a mais comum, que eles associam com a dactilite, que é esse edema
em forma de salsicha, né? O aumento do tamanho das partes moles do dedo, a dactilite, ele coloca nesse meio aí, dessa psoríase mono-oligoarticular, é a forma mais comum da psoríase, é uma artrite só, assimétrica, né? Uma articulação só, com sinais logísticos assimétrica, né? Existe esse outro tipo, que é a poliarticular assimétrica de pequenas articulações, semelhante à artrite reumatoide. Isso é frequente também, eu vi isso hoje no ambulatório, né? O paciente com artrite dos metacarpofalangianas, do metacarpo metacárpicas, né? Então, são pacientes que fazem artrite simétrica de pequenas articulações de uma forma muito semelhante à artrite reumatoide. Então, 1/4 dos pacientes com artrite psoriásica pode ter uma artrite desse tipo aí, né? Tem a forma clássica da artrite psoriásica, que é praticamente exclusiva da artrite psoriásica, muito sugestiva da artrite psoriásica. Eu vejo isso com relativa frequência também, que é a interfalangiana distal. A gente não vê isso em outras doenças reumatológicas, né? Vê mais na artrite psoriásica. É bem característica, para não dizer patognomônica de artrite psoriásica. Existe a forma mutilante, que é raríssima, graças a Deus, e existe a forma do eixo axial, que é a artrite psoriásica espondilítica. Então, como a gente sabe, a artrite psoriásica está naquele grupo das soronegativas, né? Ela não tem uma prova inflamatória específica, está no grupo das soronegativas junto com Reiter, junto com a artrite intestinal, junto com espondilite anquilosante, ela está naquele mesmo bolo das soronegativas, e eu percebo que os reumatos tratam essas soronegativas de forma igual, né? Então, essas artrites psoriásicas, elas seriam, teoricamente, HLA-B27 positivas, mas isso não vale muito para a artrite psoriásica. As artrites que têm mais a ver com HLA-B27 são realmente a espondilite anquilosante. A artrite psoriásica, eu já tentei fazer isso, eu já fui atrás disso, e elas não têm o HLA-B27. Das que têm, geralmente são pacientes com forma espondilítica, né? Então, é muito, muito rico esse estudo da artrite psoriásica mesmo, diagnóstico difícil, e a gente pode encontrar o paciente com essas 5 formas de artrite. E a gente espera, a gente almeja alguma forma de dar esse diagnóstico da artrite psoriásica. Então, como é que eu vou dar um diagnóstico de artrite psoriásica para aquele nosso paciente que sentou na nossa frente com uma queixa articular, né? Eu esperava no meu mundo ter alguma coisa específica para eles, né? Eu perguntei para o reumato uma vez numa aula, o que eu posso fazer para dar esse diagnóstico de artrite psoriásica? Existem provas de atividade inflamatória que eu possa pedir? Como eu falei no slide anterior, os pacientes com artrite psoriásica, eles são soronegativos, né? Então, eles são fator reumatoide negativo, eles são FAN negativo. Eu não vejo, não sei vocês, mas eu não vejo muito BSH elevado, eu não vejo muito PCR elevado, como eu vejo em hidradeniite, por exemplo, né? Então, é uma coisa que é muito pobre de prova inflamatória. Então, não tem essa resposta. Qual é o exame que eu posso fazer? Né? Como eu falei anteriormente, os marcadores genéticos específicos, como o CW6, como o HLA-B27, não tem uma relação muito grande com psoríase e a gente não tem acesso, né, com a artrite psoriásica. Não tem essa relação. Às vezes tem relação familiar dos CW6, mas assim, no dia a dia é praticamente inviável a gente fazer testes genéticos para os nossos pacientes para dizer o risco de artrite psoriásica dele. Né? Então, a gente diz assim, não, então eu vou fazer raio-x para os meus pacientes, às vezes eu faço isso, com os meus pacientes com queixa articular, buscando achados radiológicos da artrite psoriásica. Sinceramente, não queiram ver achados radiológicos ao raio-x da artrite psoriásica, porque quando vocês virem uma lesão muito específica, como essa daqui, que é essa lesão do lápis na xícara, né, da psoríase, a lesão em lápis nas xícaras, das falanges da psoríase, quando vocês virem uma coisa dessa, é porque essa doença já evoluiu bastante, a gente cochilou, a gente engoliu mosca, a gente não deu um diagnóstico e o paciente evoluiu realmente para uma forma destrutiva, para uma forma de reabsorção óssea, para neoformação óssea, esse paciente provavelmente estará sequelado. Né? Se a gente for ver no raio-x, cadê minha setinha? Neoformação óssea aqui, ó, neoformação óssea, algumas imagens que eles chamam de ruído de traça, várias imagens os radiologistas descrevem de achados específicos não, mas sugestivos de artrite psoriásica no raio-x. Se vocês acharem isso, é porque a gente tardou ao diagnosticar a nossa artrite psoriásica. Como eu disse para vocês, como eu vou dizer ainda, aliás, a artrite psoriásica ela começa por uma artrite de partes moles.
Então, se liguem com o seu paciente de queixa articular nas partes moles. Quando ele chegar em articulação propriamente dita, artrite propriamente dita, quando ele chegar em alteração radiográfica do raio-x, é porque a gente perdeu esse diagnóstico. E aí vem o ultrassom e o advento do ultrassom na dermatologia, que tem nos ajudado tanto em cosmetria, e eu chamo vocês para conhecerem as alterações ultrassonográficas em psoríase, tanto em artrite psoriásica como em psoríase ungueal. Os nossos amigos radiologistas, especialistas em ultrassom, eles têm muito a nos ajudar, ultrassons de megahertz mais altos, que conseguem visualizar estruturas pequenas, eles conseguem nos ajudar e eles conseguem ver uma atividade inflamatória nessas articulações, particularmente na inserção dos extensores dos dedos, uma atividade inflamatória, que dá uma pista que esse paciente está fazendo uma artrite incipiente, uma artrite inicial, uma artrite de partes moles. Né? Então, eu acho que o ultrassom tem muito a acrescentar, ainda é de difícil acesso. Às vezes eu peço a ultrassom das articulações, das interfalangianas dos meus pacientes, e as pessoas fazem com aquele transdutor de ver abdômen total, não dá para ver nada, tem que ser um ultrassom específico, né? Mas eles ajudam bastante. A ressonância nuclear vai no diagnóstico da espondilite da artrite psoriásica espondilítica, né, do eixo axial, das sacroiliacas, aquelas alterações dos ligamentos paravertebrais, que começam com alterações mesmo de parte mole, sindesmorfos, aquela coisa do eixo axial, a ressonância acrescenta bastante. Mas eu vou falar para vocês, não esperem alterações nesses exames. A grande chave do diagnóstico da artrite psoriásica, eu aprendi isso com os reumatos, é o diagnóstico clínico, o exame clínico, a anamnese e o exame clínico, através disso bem feito, da nossa relação com o médico-paciente, que isso a gente sabe fazer e isso a gente não vai perder, é capaz de dar um diagnóstico precoce e a gente conseguir ajudar nosso paciente com a... Né? Então, atenção quando vocês virem essa artrite distal, da psoríase distal. Atenção quando vocês virem edema de parte mole, particularmente nas ênteses. O que são as ênteses? São os locais onde se inserem os tendões, né? Nas fáscias, fáscia plantar, fáscia palmar, principalmente fáscia plantar. Cuidado quando o paciente reclamar disso, isso pode ser uma artrite psoriásica inicial. Edema de parte mole, dedo em salsicha, dactilite. A dactilite dos dedinhos dos pés tem muito a ver com erosão óssea. Então, a gente pode estar perdendo a chance de tratar, abordar esse paciente de uma forma mais adequada e precoce. Né? Então, eu volto para cá e digo assim, meu paciente tem queixa articular, vamos aprender com o reumato, né? Vamos fazer o exame clínico, prestar atenção de como ele entra, né, na consulta e começar perguntando na anamnese se essa queixa da dor é uma dor mecânica que tem com osteoartrite ou com própria fibromialgia, ou se é uma dor de caráter inflamatório. Isso mudou minha vida, minha gente. Então, saber perguntar como é sua dor. Se é um paciente que aponta dor para todo canto, é difícil que essa dor seja uma dor inflamatória da artrite psoriásica. Né? Mas se o paciente é muito claro, doutora, o que dói são os meus pés, o que dói são as minhas mãos. Você faz, opa, eu acho que talvez ele possa ter uma artrite psoriásica incipiente inicial. Né? Você pergunta, qual é o horário que mais dói? É uma dor que ela lhe acompanha desde de amanhã, né, que sugere doença inflamatória, ou é a dor no final da tarde, por sobrecarga mesmo de peso e de movimento? Se for uma dor matinal, ela sugere muito uma dor inflamatória. Né? Rigidez também matinal. A rigidez matinal da artrite psoriásica, ela não é uma rigidez da artrite reumatoide, mas ela existe. Então, suas mãos ficam entrevadas de manhã? Ficam. Aí você faz, poxa, reumatoide, né? Aí eu pergunto para eles, aprender com reumato isso. Quando você vai escovar os dentes, já soltou? Já desentrevou? Não, já desentrevou, doutora. E assim, esses pacientes, eles são muito claros quando a queixa da dor é inflamatória. E se ele responde sim a essas suas perguntas da dor inflamatória, sugere que ele tenha provável artrite psoriásica. Né? Existem uns questionários, existe um PASE com E no final, que tem uma série de perguntinhas que a gente pode fazer para sugerir que nosso paciente tem artrite psoriásica ou não, mas comece da hora da dor, né, e dele apontar a dor.
Em seguida, sigam para o exame clínico das articulações. Os reumato, eles amam o nome de sinal. Então, tem sinal de Tinel, tem sinal de Follen, tem o próprio sinal de Schober, da espondilite anquilosante. A gente não precisa saber nada disso, a gente não é reumato. Mas, assim, ao olhar os pacientes, percebam se ele tem simetria das articulações, principalmente simetria das bases dos dedos. Toquem o paciente de vocês. Percebam se tem sinal flogístico, às vezes a gente percebe pegando na mãozinha dele. E ao conversar com ele sobre outros assuntos, sobre a pele até, vocês perceberem se eles puxam a articulação. Isso é muito sugestivo de artrite psoriásica. Né? Outra coisa que eu aprendi com eles também é a gente palpar onde os tendões se inserem. Então, tendão de Aquiles, psoríase adora tendão de Aquiles, artrite psoriásica, e fáscia plantar. Peguem lá no tendão de Aquiles dele, onde ele se insere em inserção proximal, o paciente faz, ai, né? Então, assim, e a consistência desse tendão? É um tendão mais mole, que sugere inflamação, eles fazem inconsistência de borracha macia, ou é um tendão mais endurecido, que sugere mais uma doença degenerativa, né? Então, tudo isso, né, ajudam a gente a dar o diagnóstico de artrite psoriásica. Vou falar para vocês, depois que eu aprendi isso com os reumatos, minha vida mudou. E assim, eu ligo para ele já dizendo isso, ó, é um paciente que tem uma queixa de dor inflamatória, que tem uma dactilite, e eu acho que isso pode ajudar bastante. Né? Mas vamos voltar ao nosso paciente. A gente viu que é um paciente jovem, que tem uma psoríase moderada, há mais ou menos 5 anos, que quando a gente segue essa segunda fase aqui que eu passei para vocês, que ele perguntar sobre a dor dele, ele me sinaliza que talvez ele tenha uma dor realmente de característica inflamatória. E aí eu vou examinar ele. Quando eu olho para as mãos dele, que eu vejo ele tem uns dedinhos gordinhos e tal, aquela foto inicial não é do paciente, tá, gente? A foto que eu mostrei no começo. E aí eu começo a perceber que, poxa vida, esse dedo tá gordinho, né? E aí também aprendi com o reumato, olhem as mãos juntas, as duas, uma do lado da outra, e vejam as bases dos dedos, base com base, ó, essa base com essa base aqui está inchada, tem edema aqui, isso é uma dactilite. Eu vejo essa base com essa base aqui tem edema também, esse meio aqui com esse meio aqui. Então, nosso paciente, ele tem uma dactilite. E eu vou até arriscar, né, que ele tem algum edema por aqui também, ó, da parte do carpo, do metacarpo. Então, é um paciente que tem dedos em salsicha, tem edema das partes moles do dedo, portanto, uma dactilite. Quando eu gosto de fazer isso sempre, colocar o paciente em cima da escada, mandar ele olhar para frente e examinar o tendão de Aquiles dele. Sempre do mesmo jeito que a gente aprendeu com a mão, lado a lado, tendão de Aquiles com tendão de Aquiles. Existe uma diferença aqui, vocês estão vendo, esse aqui é mais magrinho, esse aqui tem um edema maior, ele é maior, e a gente, quando palpa aqui, o paciente faz, ai, exatamente na inserção do tendão de Aquiles. Quando eu vejo isso, opa, ele tem uma entesite de calcânio. Então, lembrem, entesite, inflamação da colinha, onde o tendão cola no osso. Exatamente aqui, entesite de calcânio. Essa daqui é a inserção proximal do tendão de Aquiles, e existe a inserção distal do tendão de Aquiles, que é aqui nesse ossinho aqui do calcânio, tá? Então, vem inserção proximal e inserção distal. Ele tem um entesite. Quando ele deita, eu vejo a fáscia plantar. Eu pego na fáscia plantar e, às vezes, o paciente também tem dor na fáscia plantar, tá? Então, exatamente aqui, comparando os lados. O paciente com dactilite e entesite de calcânio. Então, diante disso, eu tenho um paciente com psoríase e artrite psoriásica. Eu comprovei que ele tem artrite psoriásica. Mas será que essa artrite é psoriásica mesmo? Né? Será que ela não é reumatoide? Então, para fechar, né, para coroar meu diagnóstico de artrite psoriásica, diante de uma doença inflamatória articular, no nosso caso, diante de uma entesite, para eu afirmar que esse paciente tem uma artrite chamada artrite psoriásica, eu vou pontuar ele nos critérios de Caspa. Os critérios de Caspa são baseados num estudo, né, numa coorte de 2006, onde os reumatos definiram alguns critérios para afirmar que o paciente tem artrite psoriásica, e esse critério de Caspa tem uma sensibilidade de 91% e uma especificidade de 99%. Então, se eu pontuar o Caspa, é muito provável que o nosso paciente tenha uma artrite psoriásica e não outras doenças articulares, mas ele precisa ter uma doença inflamatória articular atual. No nosso caso, uma entesite. Para ele pontuar e ele ser Caspar positivo, ele precisa de 3 pontinhos só. E é super fácil de pontuar o Caspar, porque se ele tiver psoríase atual, ele conta 2 pontinhos.
Então, ele já tem 2. Se ele tiver fator reumatoide negativo, que a gente já sabe que a artrite psoriásica é uma soronegativa, ele soma mais um pontinho. Então, aqui ele já tem 3 pontos fácil, ele já fechou o caspa. Nosso paciente ainda tem, né, dactilite, que ele tem 4 pontos de caspa. Então, portanto, o nosso paciente tem um caspa de 4 e ele tem uma artrite psoriásica. Então, nosso diagnóstico é um paciente com psoríase vulgar, moderada e artrite psoriásica. Né? E como é que eu vou tratar esse paciente? Eu vou voltar para o meu consenso de 2020. O Consenso Brasileiro de Psoríase, ele não contempla artrite psoriásica, mas dá muito bem para a gente raciocinar em cima disso. Então, eu pego o meu consenso, né? E eu vejo que meu paciente, não estou falando de artrite, hein? Mas meu paciente que tem áreas especiais, ele é um provável candidato ao tratamento sistêmico, né? Ele tem áreas especiais. Eu vi aqui que meu paciente tem áreas especiais, tem uma psoríase moderada, mas ele tem artrite. Eu não vou tratá-lo com fototerapia apenas, eu posso até colocar como coadjuvante. Mas se meu paciente tem artrite, eu raciocino dessa outra forma aqui, ó, né? Perdão. Aqui, se meu paciente tem artrite, eu trago ele para os domínios do GRAPPA. Né? Não só, o GRAPPA está dentro do nosso consenso, então quem escreveu o consenso 2020, ele anexou o GRAPPA, mas um GRAPPA é um grupo de estudos de reumato e dermato que estudam psoríase e artrite psoriásica. E o GRAPPA tem alguns domínios além da pele. Existe o domínio da pele, existe o domínio das unhas, e o GRAPPA sugere como abordar cada domínio. E a gente tem aqui o domínio da entesite, que é o nosso paciente, que o GRAPPA sugere que a gente parta direto para um tratamento sistêmico, de preferência com imunobiológico. As entesites e a doença axial, elas não respondem muito aos medicamentos não biológicos. Então, se eu vejo um paciente com entesite, como eu vi, né, eu preciso raciocinar que esse paciente talvez ele tenha que entrar por um biológico. Né? E aí eu volto um pouquinho para o nosso consenso e eu vejo aqui, ó, os pacientes, esse print aqui de 2012, consenso 2012, que ele diz o seguinte, no nosso consenso, comprometimento articular axial, dactilite e entesite, também são indicações do uso precoce dos anti-TNF em razão da baixa resposta ao metotrexato e à ciclosporina. Então, paciente com entesite, doença axial, dactilite, a gente tem que pensar, já preparar, organizar esse paciente para um provável futuro usuário de imunobiológico. Diante disso, a gente em 2017, quando o paciente chegou, começamos metotrexato, porque é muito mais fácil, né? Às vezes eu faço anti-inflamatório, aprendi com o reumato também, a gente sabe que o inflamatório piora a psoríase, mas às vezes o quadro álgico do paciente é tão intenso, estou falando demais, que a gente já começa o anti-inflamatório, comecei metotrexato e solicitei a triagem para o imunobiológico, sabendo que ele ia responder melhor ao imunobiológico. De setembro de 2017 a julho de 2018, nosso paciente fez Etanercept com excelente resposta da articulação e da pele. Né? Então, assim, a gente consegue respostas boas na era pré-interleucina também. Né? Então, ele fez Enbrel por muito tempo e ele melhorou bastante. Em setembro de 2018, ele começou a ter uma recidiva das lesões e ele fez uma artrite do joelho direito em vigência de Enbrel. E aí, antes de tirar o Enbrel, eu associei metotrexato e fiz anti-inflamatório não hormonal e ele não melhorou. No final de 2018, ele volta muito pior da pele em uso de Enbrel, inclusive com lesões em unhas, couro cabeludo e com quadro articular, né, com o joelho acometido. Já em no final de 2019, eu cogitei mudar e mudei para adalimumab. Nessa época aqui, em 2019, eu ainda não tinha os anti-interleucinas disponíveis no SUS. Né? Eu tinha os anti-interleucinas eu já tinha praticamente todos, mas disponíveis pelo PCBT eu não tinha no SUS. Então, o que foi que eu fiz? Eu resolvi trocar por uma mesma classe de droga. Então, eu tenho alguma experiência da era pré-interleucina que eu trocava para outro anti-TNF e o paciente, às vezes, respondia. Né? Nosso paciente não respondeu. O adalimumab é um anti-TNF igual ao Etanercept, igual não, mas é de outro mecanismo de ação, mas age de forma semelhante. Nosso paciente não respondeu, desapareceu, a gente perdeu um pouco o segmento e ele voltou esse ano sem resposta ao adalimumab. Foi quando a gente resolveu substituir por uma outra classe de drogas, que é o secukinumab, que é o inibidor da interleucina 17, como a gente viu com o Paulo, onde é que ele age. E o mês passado, a gente começou o secukinumab para ele e ele ainda não voltou. Então, de uma forma resumida, um paciente com psoríase e artrite psoriásica, que a gente fez um segmento em
escadinha que eu chamo, né? Começamos por um não biológico, fomos subindo e o paciente foi perdendo a resposta a longo prazo e atualmente encontra-se com secukinumab. Não tenho um resultado dele para vocês, mas em breve eu posso compartilhar. Então, eu trago a pergunta de $1 milhão, várias perguntas de $1 milhão que passam pela minha cabeça aqui, né? Mas eu pergunto, quero ouvir vocês, em tempos de disponibilidade dos imunobiológicos, tanto o anti-TNF como os anti-interleucina, no SUS e no privado, como é que a gente escolhe um biológico? Por onde a gente começa? No meu caso, foi muito fácil, eu só tinha isso aqui, né? Eu só tinha 2 subcutâneos, 2 anti-TNF, mas e hoje? Como é que vocês escolhem? Vocês vão subindo essa escadinha ou vocês começam pelo melhor que vocês têm para oferecer para o paciente de vocês? Né? Essas perguntas dividem opiniões, particularmente qual escolher, mas com relação ao biológico que a gente começa, quando eu estou no SUS, eu sigo exatamente o que o SUS manda, então eu começo por adalimumab, né, anti-TNF, vou subindo, e a pergunta de $1 milhão é para o nosso paciente particular mesmo, se eu tenho disponível todos, por onde eu começo? Uma opinião pessoal, mas eu tenho um respaldozinho de alguns autores que a gente deve começar o que for melhor para o nosso paciente mesmo, né? Então, que a gente julgar melhor para o caso. E como conclusões, eu trago para vocês um diagnóstico precoce, chamar vocês para examinar o paciente para dar esse diagnóstico precoce da artrite psoriásica, né? O exame clínico permanece como ferramenta essencial para o diagnóstico de AP. Psoríase grave, couro cabeludo, psoríase de áreas especiais tem o maior risco de artrite psoriásica, e não esquecer dos nossos amigos reumato. Ninguém está aqui falando, né, que a gente vai substituir o reumato, jamais. Eu ligo para o reumato quase que diariamente, mas eu acho que a gente pode ajudar bastante nosso paciente e ajudar também nosso colega quando a gente já adianta o caso para ele. Queria agradecer mais uma vez, né, os 2 hospitais onde eu faço ambulatório de psoríase, IMIP e Otávio, agradecer a Maria, a Paula e vocês que estão aqui. Me perdoem, eu acho que eu falei demais hoje, e agora a gente pode iniciar a discussão. Tem perguntinha aqui no chat, cadê tu, Paulo? Não tem nada não, Ju. E aí, gente? Querem perguntar alguma coisa, Paulo? Eu queria comentar algumas coisas, Lígia. Comenta aí. Estão me ouvindo? Estou ouvindo Não, bem. essa questão do diagnóstico de artrite psoriásica, ela tem muitas nuances, né? Então, por exemplo, o paciente que tem psoríase, que vai para um dermatologista, ele não dá muita importância à dor articular. A cabeça dele é melhorar da artrite. Então, o que é que acontece com a artrite? Eu faço muito diagnóstico depois que ele melhora da psoríase. Eu não sei se isso acontece com você, mas às vezes ele chega e não se queixa de nada. Eu examino e não vejo nada. Aí, depois que ele começa um biológico ou coisa parecida, que ele melhora da lesão de pele, aí ele diz, meu joelho dói muito. Aí é que você começa a pesquisar, aí você pede um raio-x, você pede um ultrassom, e você vê. Mas no começo, o que é que acontece? Como a lesão de pele normalmente responde mais rapidamente do que a lesão articular, aí você vai fazer o diagnóstico ao longo do tempo. E o que é isso interessante? Quando a gente só tinha o anti-TNF, anti-TNF às vezes é muito bom para a pele, mas não pega a articulação. E em alguns pacientes ele pega muita articulação, mas não pega a pele. É imprevisível, você só sabia depois que fizesse. Hoje em dia, como você já tem interleucina, aí caso ele não funcione, no SUS eu também me comporto do mesmo jeito que você. Isso aí eu ia dizer também. Eu sempre começo com anti-TNF. Se o paciente não tem nenhuma daquelas problema hepático ou antecedente de tuberculose ou coisa parecida, eu começo com TNF. E também se o paciente é jovem, se ele não tem comorbidade, esse tipo de coisa, eu começo com a TNF. Caso contrário, eu posso ir para a interleucina, mas isso aí eu acho que é a minoria no SUS. Em paciente privado, aí eu vou para o melhor que tem. Eu também. Isso aí também. Eu vou para mais o que tem menos problema, aí nem penso. E esses pacientes de artrite psoriásica têm essas particularidades. Você pode ter uma artrite psoriásica bem característica logo no começo que você identifica, você bota a mão dele em cima da mesa, você já vê, e você pode botar a mão dele em cima da mesa e não vê nada. Agora, depois ele diz, minha mão dói. Isso é que eu acho interessante, porque depois que você limpa as lesões de pele, aí ele começa a dar importância à dor articular. E aí é que começa realmente o trabalho, porque não é fácil melhorar a dor articular de quem tem artrite psoriásica.
Aí você começa com aquilo, pode acrescentar MTX, dependendo do fígado do paciente. Algumas vezes ele não tem fígado para você fazer MTX. Aí você vai... Aí o que você tem que fazer? Você tem que mudar de biológico, caso ele esteja fazendo biológico. E nos pacientes que chegam para mim, a maior parte deles fazendo MTX sem ação, nem na psoríase, nem na artrite psoriásica, aí eu já vou direto para uma interleucina. Isso aí é outra coisa. Eu não passo por anti-TNF, não. Porque se MTX com outras coisas não resolver, não adianta muito anti-TNF. Não sei se é a sua experiência mesmo. Igualzinho. É muito engraçado, porque assim, ainda bem que a gente é dermato, porque a gente tem 9 biológicos para usar. Não é à toa que os reumatos têm muito menos que a gente. A resposta para a psoriásica é inferior, né, Paulo? E eu acho que eu atendi uma paciente assim hoje, a gente não tem mais o que fazer pela artrite dela. Aí os reumatos ficam fazendo aquelas viagens dele, de colocar uma baixa dose de corticoide, de fazer a leflunomida, né? Isso que a gente vê. Eles fazem, eles saem associando anti-inflamatórios não biológicos para ver se melhora. Então, eles fazem leflunomida. Essa paciente que eu atendi hoje, ela está com tofacitinib, porque a gente não tem mais, assim, como melhorar a artrite dela, né? E eu mandei para o reumato, esses casos mais complexos a gente manda, e ele fala, eu também não sei. Ele fala assim, eu não sei nem se ela tem uma artrite psoriásica mesmo, eu tô achando que ela é reumatoide, né? Para acabar com tudo, a paciente ainda positivou um fator reumatoide, que aí a gente ficou hoje no ambulatório, o ambulatório foi muito rico hoje antes da aula. A gente fica se perguntando, ela é uma artrite reumatoide com psoríase ou ela é uma artrite psoriásica reumatoide positiva, que pode acontecer também, uma soro positiva? Nem o reumato sabe, então é muito mais complicado ser reumato do que dermato, ainda bem que a gente é dermato. Nenhuma dúvida. O raciocínio do dermatologista é muito mais cristalino do que de um reumatologista. Eles têm muito mais, assim, Coitados, eles são né? muito mais complexos do ponto de vista de tratamento de paciente. A gente sempre caminha para uma coisa mais simples, mais sucinta do que um reumatologista que associa um biológico e 3 de MARDs. Demarde, é. Eu já vi paciente com um biológico e 3 de MARDs. Eu não entendo muito bem isso, não, mas eles dizem que ajuda, mas eu não vi muita razão. Eu me ligo muito mais é onde entra aí o conhecimento de imunologia. Se você tem um paciente que tem artrite psoriásica, que ele não está melhorando, aí você fica pensando, ele está fazendo um anti-L17. Se o anti-L17 não funcionar, você vai com um L20, ou ele vem com um anti-TNF. Aí não está funcionando, aí você pensa, então está escapando alguma coisa. Porque o anti-TNF, ele atua não diretamente no TNF, mas nas interleucinas. Ele baixa também as outras interleucinas quando ele funciona. Então, fica relativamente fácil. Se você entende do que você está fazendo, você sai procurando. Ele já fez o anti-TNF, você parte com a anti-interleucina. Se a anti-interleucina não funciona aquela, você tenta outra. Então, eu acho que o raciocínio da gente é sempre procurando um caminho. Já o reumato, ele entende de outro jeito. Ele não funcionou, ele acrescenta outro remédio. Coitado. Eu vejo muito isso. Eu não sei se tem muito valor, mas também eles têm muito mais paciente que a gente. E talvez, assim, do ponto de vista geral, ele tenha razão. Mas do ponto de vista específico, eu acho que algumas assim, vezes eu tenho razão. É muito mais difícil ser reumato e a meta deles é mais baixa. Tanto é que a meta dele é mais baixa. Se a gente fala em PASI 90, eles falam numa meta muito menor, porque eles sabem que controlar a artrite é difícil. Não só a psoriásica, como a reumatoide, né? E também as outras coisas, né? O paciente está obeso, aí você tenta fazer perder peso. É um paciente que tem esteatose hepática, aí você tenta tratar aquilo ali, perdendo peso também. Muda a dieta. Eu mando muito paciente para fisioterapia, também ajuda. Eu acho que você tem que ter uma abordagem mais global nesses pacientes. Não é somente medicamento que resolve, mas principalmente mudar o estilo de vida, tentar fazer perder peso, um mínimo de atividade física. Tem muita coisa que ajuda a melhorar a dor, principalmente quando ele tinha lesão de pele, e aí ele pode usar uma roupa melhor, aquelas histórias todinha que a gente conhece de quem tem psoríase, que muda da água para o vinho depois que você chega. Você não conhece o paciente que chega, você começou a tratar ele de barba, quando ele volta, que a pele melhora, ele está sem barba. Aí você já tem dificuldade de identificar, que eu vejo muito isso, principalmente os homens. Eles chegam todo mal amanhado, e depois que melhora, já chega mais bem vestido, faz a barba, aquelas coisas todinhas. Que o reumato não liga muito para isso, e a gente tem mais sensibilidade para ver esse tipo de coisa.
E uma coisa interessante, eu acho que, meu Deus, a gente já passou muito da hora. Ninguém fala, Paulo, só eu e tu. Uma coisa muito interessante que eu esqueci de Cadê o resto do falar. pessoal? Ninguém fala, aí a gente... Tá fechado, Maria. Uma coisa Pede interessante. para o pessoal abrir a câmera e falar. Abre aí, gente. É. Ó, eu fui para uma reunião da SBD Nacional ontem e o doutor Mauro falou assim: todo mundo abrindo a câmera, é falta de educação ficar com a câmera fechada. Eu fechei porque você estava falando, mas agora eu me lembrei de abrir. Mas só uma coisa para a gente terminar. A analogia que eles fazem com a artrite psoriásica é a mesma que Paulo fez com o gatilho de começar a cascata inflamatória. No caso da pele, o gatilho é uma infecção, um trauma, um fenômeno de Kebner. O fenômeno de Kebner para o reumato, para começar a cascata, é a sobrecarga na articulação, né, Paulo? E o atrito de uma articulação para outra. Esse é o Kebner deles, que começa toda a cascata inflamatória que culmina com o interleucina 17. E a cascata é muito semelhante Igual, muito, praticamente. E um detalhe, LL37 muito aumentado e L17 muito aumentado. Exatamente. Aí, se você for olhar, é basicamente a mesma coisa, só que em vez de atacar a pele, ataca a sinóvia. Exatamente. É só você mudar. E em vez de aumentar a sinóvia, destrói a sinóvia. Então, é interessante que são ações diferentes. Na psoríase ele aumenta, na sinóvia ele diminui. E causa uma reação inflamatória também, né? Aí são coisas muito semelhantes. E alguém tem pergunta? A gente está esperando as perguntas, né? Acho que não. Tem frente ao adiantado da hora. Se ninguém tem perguntas, então vamos encerrar, não é isso? Obrigada, doutor Paulo, doutora Lígia, pelas excelentes aulas, por nos apoiar nesse projeto. E obrigada a todos pela presença. Gente, E lembrar que está gravado, né? Está gravado. Amanhã eu vou disponibilizar a aula no grupo. Todo mundo tratando psoríase. Não vale mais encaminhar nem para mim nem para Paulo. Cada qual tratando a sua, né, Maria? Exatamente. E marcarem, né, a preceptoria individualizada. Não encaminhem, marquem para discutir, né, Paulo? Exatamente. Toda quarta-feira a gente está disponível para isso. Exatamente. Quem tiver qualquer dúvida, é só lançar aí no programa na quarta-feira, a gente discute. Especificamente o paciente. Exatamente. É no grupo, né, Paulo e Lígia? Não, vocês podem solicitar para mim o horário e eu marco com a doutora Lígia e o doutor Paulo. Quem tiver pode pedir diretamente ou pode falar com o marido, como achar melhor. Exatamente. Tá joia. Joia, gente. Obrigada, doutora Raquel. Obrigada. Boa noite a todos. Tá, Maria, obrigada. Paulo, beijo. Obrigada a vocês. Obrigado também. Tchau.